Olá, educandos e educandas, vamos a uma aula de sistema de numeração decimal. Uma das ideias mais importantes, né, em matemática é a ideia de número, tá certo? Este número, né, nós vamos construir, nós vamos associar a uma contagem, né? Uma contagem, ou então a uma medida, certo? Nessas aulas, né, iniciais, a gente vai se deter sobre a contagem, tá certo? Então, vamos lá, né? Então, assim como as palavras, né, utilizam letras, né, para ser formadas, os números se utilizam de seus algarismos para formar, né, também, tá bom? Então, quem são as letras dos números? As letras, né, que nós chamamos de algarismos, são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 letras. Por isso que nosso sistema de numeração é decimal. Decimal vem de 10. Tá certo? Então, o primeiro conjunto de números que nós vamos começar a estudar são os números naturais, que são os números que a gente usa para contar. Também dá para medir, mas nem sempre. Então, quem são os números naturais? Certo? Então, a gente vai iniciar com o 0, né? Quando não tem nada, a gente diz que tem o 0. Quando tem uma coisa, quando tem duas coisas, quando tem três coisas, aí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ele é infinito, tá certo? Ele tem o menor elemento dele, que é o 0, né? Mas não tem o maior, por isso que ele é infinito, tá certo? Como é que eu faço para conseguir os outros números? Simples. Você utiliza o sucessor e o antecessor, tá certo? O que é o sucessor de número? O sucessor de número, né, é um número mais um. Por exemplo, o sucessor de 8. Quem é o sucessor de 8? Né? O sucessor de 8 é 8 mais 1, que é igual a 9. Certo? O sucessor de 13. Né? O sucessor de 13 é igual a 13 mais 1, que é igual a 14. E o sucessor de 123 é igual, né? Quem é esse sucessor? É 123 mais 1, que é igual a 124. Certo? Então, com o sucessor, eu posso sempre achar o próximo. Quem é o próximo? 12. 12 mais 1, 13. Quem é o próximo? 13. 13 mais 1, 14. Certo? E aí eu vou achando os próximos números naturais, certo? Então, por isso que ele é infinito, porque se eu vamos dizer que o maior número seja 1 milhão, mas se eu somar mais um, fica 1 milhão e 1, e eu sempre acho maior do que o outro. Por isso que ele é infinito, certo? E o antecessor? O antecessor de um número é o número menos 1, que é o antecessor, né, que vem antes. Então, quem é o antecessor de 8, né? O antecessor de 8 é o que vem antes do 8, então é 8 menos 1, que é igual a 7, certo? O antecessor de 13, quem é? É 13 menos 1, que é igual a 12. E o antecessor de 123, né? É 123 menos 1, que é igual a 122. Tá certo? Então, com o sucessor e o antecessor, eu posso descobrir um conjunto de números naturais em sequência, tá certo? Tá certo? O sistema de numeração, ele é decimal, que utiliza 10 algarismos, né? Como já vimos anteriormente, e é posicional, porque o valor de cada algarismo depende da posição que se encontra. Essa posição é chamada de ordem. A ordem é numerada da direita para a esquerda, tá certo? Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, por aí vai.
primeira ordem das unidades, a segunda ordem das dezenas e a segunda ordem das centenas. Nós temos a cada 3 ordens uma classe. Nós temos que a primeira classe é a classe das unidades simples, que é chamada. A quarta ordem é a unidade de milhar, a segunda ordem é a quinta ordem é a dezena de milhar e a sexta ordem é a centena de milhar. Então nós temos mais uma classe de números, né, que é a classe dos milhares, tá certo? Então aqui o 3 aqui, né, ele vale realmente 3 unidades, né, porque a unidade é de 1 em 1, né, a dezena é de 10 em 10. Então, portanto, nós temos duas dezenas, então nós temos 20 unidades. Nós temos aqui 4 centenas, né, 4 vezes 100, uma centena é 100, né, temos 400 unidades. Essa ordem aqui tem 0, né, então tem 0 unidades. A quinta ordem é a dezena de milhar. Nós temos uma dezena de milhar, então temos 10.000 unidades. E a sexta ordem é a centena de milhar. Nós temos 2 centenas, então nós temos 200.000 unidades, certo? Então aqui eu acabei de decompor. Para eu compor novamente, basta somar 200 mais 10.000 mais 400 mais 20 mais 3, que vai dar 210.000, né? Porque ele é classe milhar, então é 210.000, porque é do milhar, né? Por isso que é 210.000. 423. Uma forma da gente representar esses números é utilizando material dourado, né? Que é uma forma geométrica, certo? Então o cubinho pequeno representa uma unidade. A barra é uma dezena, né, que vale 10, então vale 10 unidades. Nós temos aqui 10 cubinhos aqui. A placa representa uma centena, que é 100 unidades. Aqui eu tenho 10 barras, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras. Ou 100 cubinhos pequenos, 100 unidades, tá certo? E o cubo grande, né, que vale uma unidade de milhar, que vale 1.000 unidades, certo? Como eu representaria 320 com material dourado? Então 300 são 3 centenas, então são 3 placas. E 2 dezenas, né? Então são 2. São 2 barras. 320, certo? Unidade de milhar, né? Então nós temos aqui uma unidade de milhar, então é um cubo grande, né? Com 1.000 unidades, né? Por isso que é 1.000. 500 é a centena, então são 5 placas. Duas dezenas, então são 2 barras. E 2 cubinhos pequenos que representam 2 unidades. Então 1.000, ó, 1.000, 522. Vamos fazer aqui uma pequena atividade. Ó. Complete o trecho da sucessão de números naturais de cada item. Então, eu quero completar os números que estão faltando nas lacunas. Então, se eu quero o antecessor, né? Daqui a caneta. Se eu quero o antecessor, o que vem antes do 201, eu quero o antecessor. Então, é só 201 menos 1, 200, 199, 198, 197. Agora,
os que estão após 201, eu quero o sucessor, então é mais um. 202, né? Ó, 201 mais 1, 202. 203, certo? Da mesma forma aqui, o item B. Se eu quero saber o número antes do 908, né? Em sucessão, então eu tenho que fazer menos 1. 907, 906, 905, 904. Se eu quero agora os que estão após 908 em sucessão, ou seja, um após o outro, né? Então 900 mais 1, 908 mais 1, 909, 910, 911. Ok? Complete o quadro. Com o antecessor, temos o número e temos o sucessor. O antecessor 370, né? Então é menos 1. 369 mais 1, né? Então fica 371. O antecessor de 800 é 800 menos 1. Se a gente não sabe de cabeça, a gente faz a conta. Bota 800 menos 1, certo? Que é o 799 e o sucessor 801. O número, né? Aí o antecessor dele é 519. Então esse número é o sucessor de 519, ou seja, 520. E o próximo é 521. O 609 é o antecessor desse número. Então esse número é o sucessor de 609, né? Então 609 mais 1, 610. Certo? Então vamos agora escrever o número correspondente à quantidade mostrada pelas peças do material dourado. Lembrando que o cubinho é a unidade, a barra é a dezena, a placa é a centena e o cubo grande é a milhar. Certo? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Certo? Agora vamos fazer do item B, né? Ó, nós temos 3 placas, uma placa é 100, 3 placas é 300. Nós temos 3 barras, né? Um é 10, 3 é 30. E nós temos 1, 2, 3, 4, 5 unidades, né? 300 mais 30 mais 5 dá 335. Esse número aqui nós temos 4 barras, nós temos 40. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. 40 mais 6, 46. Esse número aqui agora nós temos 2 cubos grandes, né? Então um é milhar, então 2, nós temos 2 milhares, temos 2.000. Nós temos agora 3 barras, então nós temos 30. Nós temos 2 unidades. 2.000 mais 30 mais 2 dá 2.032. Agora vamos na 4, decompõe os números. Como é que eu decomponho os números? Escrevendo o valor relativo a cada ordem. Isso aqui é a dezena de milhar, 81.398, né? Então 81.000 então equivale a 80.000 mais 1.000, né? A unidade de milhar, mais 3 centenas aqui, então é 300, mais 9 dezenas, 90, mais 8 unidades. 217.934. Então fica ali assim. Centena de milhar. Então é 200, né? Centena é 200, só que é milhar, então é 200.000. Uma dezena de milhar, então são 10.000. Sete milhares, 7.000. 9 centenas, então vale 900. 3 dezenas vale 30.
mais 4. E assim a gente faz com os demais números. Vou parar por aqui porque o vídeo vai ficar muito longo. Bons estudos!